Amém, irmãos? Já deixe sua Bíblia aberta em Atos 17. Amém? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. É bom estarmos juntos, amém? Queridos, todos nós, em algum momento, passamos por algum descontentamento, por alguma insatisfação, por alguma crise existencial, aqueles momentos em que a gente sente um vazio, em que sente um vazio e fica confuso com a nossa própria identidade, com o sentido da vida, e se pergunta: o que eu estou fazendo aqui? A minha vida não faz o menor sentido. Eu estou vivendo ou apenas existindo? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é o sentido da vida? Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Estas são perguntas, queridos, que todos, são as grandes perguntas da vida, mas todos nós, em algum momento da vida, nos fazemos. E a ciência tenta explicar a origem da vida. A filosofia analisa, reflete, discute a respeito disso. O Dr. Google tem todas as respostas que você quiser, mas somente a fé cristã tem uma resposta realmente satisfatória a respeito da vida. Não importa a pergunta, a resposta é Deus. E a mensagem de hoje nos leva a Atenas, cidade grega, a capital da cultura, uma capital cultural, intelectual do mundo antigo, berço da filosofia, dos grandes pensadores, Platão, Aristóteles, Sócrates, Péricles. É nesse cenário que o apóstolo Paulo, no arranjo divino, ofusca a sabedoria humana e traz uma resposta do céu aos anseios mais profundos do coração humano. Amém? Atos capítulo 17, versículo... Vamos a partir do versículo 22, depois a gente vai olhar o 16, mas vamos a partir do 22 agora. Diz assim, Atos capítulo 17, versículo 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, eu observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mão de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. 26.
De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena a todos, em todo lugar, que se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós ouviremos outra vez. Até aqui. Amém, queridos? Então o apóstolo Paulo está em Atenas e a Grécia hoje é um dos destinos turísticos mais procurados da Europa, para casamento, para lua de mel, para turismo, mas o apóstolo Paulo estava lá não a passeio. Se você que está com a Bíblia aberta, olhar o versículo 16, você vai perceber que a reação dele é não de admiração, mas uma reação de indignação. Diz que ele ficou profundamente indignado. Mas o que o apóstolo Paulo viu, o que ele sentiu para que ficasse assim tão indignado em Atenas? O apóstolo Paulo viu que aquela cidade estava entregue à idolatria. Era uma cidade idólatra. O próprio nome da cidade era em homenagem a uma deusa, Atenas, filha do deus Zeus. Então era uma cidade repleta de imagens. Segundo um escritor romano chamado Petrônio, que viveu entre 27 e anos 66 depois de Cristo, era mais fácil encontrar uma imagem em Atenas do que uma pessoa. Você consegue imaginar isso? Em todos os lugares havia imagens. Era um povo extremamente idólatra. Paulo viu que aquelas pessoas estavam dominadas pela idolatria, estavam escravizadas, estavam cegadas pela idolatria. Eles não conheciam o único e verdadeiro Deus. Pessoas tão cultas, pessoas tão eruditas, tão cheias de luz na cabeça, uma mente tão iluminada, mas um coração em trevas, em escuridão, totalmente ignorantes em relação a Deus. E Paulo, vendo isso tudo, tem uma profunda indignação, e Paulo não estava revoltado aqui com as pessoas. Ele estava com a indignação de Deus em relação a toda aquela adoração a imagens, a ídolos. Paulo queria a salvação daquelas pessoas, mas ele estava sofrendo com essa inquietação que Deus tem contra o pecado. Paulo estava sozinho naquele lugar, estava guardando Timóteo, mas estava sozinho naquela cidade. E o que a gente faz quando a gente está num lugar diferente? Quando a gente está sozinho num lugar diferente, numa outra cidade? Imagina você em Atenas, o que você faria lá? Selfie, né? Ia procurar os lugares mais bonitos da cidade, fazer uma selfie, né? Os lugares bonitos, Partenon, né? Oi? Tem que postar também, não vai fazer só selfie.
Então, queridos, agora o apóstolo Paulo, quando chegou a essa cidade, começou a percorrer essa cidade, e ele, queridos, não olhou apenas para as construções, para a arquitetura, mas ele olhou para as pessoas e ficou com uma angústia no coração em ver que aquelas pessoas, como elas estavam vivendo, o estilo de vida que elas estavam vivendo. Vocês lembram que certa vez Jesus estava chegando em Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, ele lamentou: quantas vezes eu quis juntar vocês como uma galinha junto aos pintinhos. E Jesus lamentou, chorou, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Um olhar de compaixão, um olhar para as pessoas. Esse é o olhar de Paulo. Paulo estava indignado não com as pessoas em si, mas com o quanto essas pessoas estavam vivendo na idolatria, escravizadas pelo pecado. O mundo não conhece a Jesus. As pessoas estão cegas para a beleza de Deus, para a beleza da vida cristã. E nós precisamos abrir os olhos e perceber que as pessoas estão mergulhadas em conhecimento, mas distantes de Deus. Se naquela época aqueles homens sabiam tanto, hoje, irmãos, o conhecimento se multiplicou. A internet está aí, você pode questionar a respeito de qualquer assunto. Nós nunca tivemos uma geração tão informada quanto a nossa. Há tanto conhecimento hoje, mas as pessoas estão distantes de Deus, o mundo não conhece Jesus. O que você faria se você estivesse sozinho? O que você faz quando está sozinho num lugar diferente? Jesus disse: ide por todas as nações. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E eis que estarei com vocês todos os domingos. Também. Opa! Acordou? Eis que estarei com vocês todos os dias. Amém, queridos? Então, um cristão verdadeiro, ele nunca está sozinho. Amém? Então, Paulo estava em Atenas, ele chegou antes, havia perseguição em Tessalônica, ele saiu fugido. Mas ele chegou em Atenas, estava guardando os outros, mas ele não estava sozinho, porque Jesus estava com ele. Amém? Alguém aqui está sozinho? Não, Jesus está conosco todos os dias, inclusive no domingo. Até no domingo Jesus está com a gente, mas todos os dias. Então não importa a cidade, não importa o lugar, onde quer que você esteja, no lugar santo ou profano, Jesus está lá com você, não interessa onde é. Paulo prega o evangelho na praça principal, versículo 18, ele vai na praça principal da cidade e começa a anunciar Jesus. Lembra que ele está na Grécia, ele está em Atenas, ele está na Europa, ele não está na Palestina, ele não está entre o povo judeu. E lá os filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Quem são esses caras? Os filósofos epicureus, eles não acreditam na vida após morte. Para esses filósofos, e vai vendo como essa filosofia está viva hoje, ainda. Para os epicureus não existe futuro, não existe vida após a morte, não existe eternidade, não existe juízo, não existe inferno, não existe céu, morreu, acabou, é aqui e agora. Então a vida é curta e vamos aproveitar, vamos desfrutar, vamos curtir a vida. Comemos e bebemos porque amanhã morreremos. Esse era o discurso. Essa era a crença dos filósofos epicureus. Tem gente que pensa assim, hoje ainda. Vamos aproveitar, a vida é curta, eu quero viver. Já os filósofos da linha aqui
dos estoicos, eles eram fatalistas. Ou seja, você nasceu com um destino e não adianta, não pode mudar isso. Não adianta ter esperança. Agora, tanto os epicureus quanto os estoicos, eles acreditavam na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo. Na crença deles, quando a pessoa morria, eles entendiam o corpo físico, a matéria, como uma prisão. Então, quando morria, a alma era liberta dessa prisão para a verdadeira alegria, porque matéria era mal e espírito era bom. Então, eles separavam o mundo nessas duas categorias. Essa é a filosofia. Então Paulo começou pregando, ele sempre procurava sinagogas onde tinham judeus, depois ele ia para a praça da cidade para pregar as pessoas, e ali ele foi então, começou a pregar a Cristo, a ressurreição, e algumas pessoas deram ouvido a ele e arrastaram ele para o Areópago, que é uma espécie de um tribunal grego. Um lugar onde estavam os sábios, onde estavam os juízes, para que ele então explicasse a esses homens mais eruditos ainda, não apenas o povo comum da praça, mas para que eles pudessem ouvir o Paulo e julgar o que Paulo estava ensinando ali em Atenas. Verso 22 e 23. Então, nesse local, Paulo levanta-se e diz: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Provavelmente o apóstolo Paulo conhecia a história que existia por trás deste altar ao Deus desconhecido, e ele aproveita isso como um gancho. Diz: olha, vocês adoram a um Deus que vocês não conhecem, e é sobre esse Deus que eu quero falar a vocês. Queridos, historiadores contam que 6 séculos antes de Cristo, aconteceu uma praga em Atenas. Uma praga assolou e matou centenas de atenienses. Eles acreditaram então que os deuses estavam descontentes com eles, e então resolveram oferecer sacrifício às milhares de divindades. E foi isso que fizeram muitos sacrifícios, muitas oferendas, e sabe o que aconteceu? Nada. A praga continuou. Então eles pensaram o seguinte: talvez nós tenhamos esquecido de algum Deus, e esse Deus está irado conosco. Esse Deus está descontente conosco. Nós fizemos muitos sacrifícios a milhares de divindades, mas esquecemos algum Deus, e esse Deus, nós precisamos aplacar a ira desse Deus, porque a praga continua. Então, eles procuraram um sábio, um senhor chamado Epimênides, que deu um conselho para eles: olha, vocês deixem algumas ovelhas soltas naquela região do Areópago, da colina de Marte, deixem elas soltas e fiquem observando aonde elas forem pastar e aonde elas deitarem. Nesse local, vocês edifiquem um altar e sobre esse altar sacrifiquem essas ovelhas ao Deus. E daí eles perguntaram: mas qual é a inscrição? A que Deus que nós vamos escrever no altar? Que nós estamos oferecendo esse sacrifício? Ele disse: ao Deus desconhecido. E conta a história que foi o que eles fizeram. As ovelhas foram, pararam no local, pastaram, deitaram ali,
ali foi construído o altar, ali essas ovelhas foram sacrificadas, e sabe o que aconteceu com a praga? Ela cessou, a praga cessou. Então, essa é a origem daquele altar desconhecido. Porém, com o passar do tempo, os atenienses esqueceram da misericórdia desse Deus e voltaram a adorar aos deuses que não tinham feito nada, que não tinham resolvido o problema da praga. Então, Paulo aproveita para dizer, esse Deus desconhecido, esse Deus que vocês reconhecem a existência, mas não conhecem, é sobre esse Deus que eu vim anunciar para vocês. É sobre esse Deus que eu quero falar a vocês. E quando nós trazemos isso para os nossos dias, há muitas pessoas que reconhecem a existência de Deus. Difícil achar alguém que é ateu. Difícil achar alguém que não acredita na existência de Deus. Mas muitas pessoas não acreditam que podem conhecer a Deus pessoalmente. Então a pergunta é, quem é esse Deus? Esse Deus desconhecido? Verso 24, Paulo começa a falar quem é esse Deus. E diz, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor do céu e da terra. Então quem é esse Deus, igreja? Esse Deus é o Criador, amém, queridos? Paulo não começou falando de Jesus. Quando ele falou apresentar Deus, ele começou falando, esse Deus é o Deus que fez o mundo, é o Deus que criou todas as coisas, que fez o céu, que fez a terra, ou seja, houve um tempo que não existia homens, houve um tempo que não existia animais, houve um tempo que não existia natureza, houve um tempo que não existia anjos, mas existia Deus. Deus é a origem da vida. Deus criou tudo que existe. Então, quando a gente vai lá para Gênesis 1, nós vemos esse ensinamento e essa verdade tem sido atacada. A verdade da criação tem sido negada. Tudo para que Deus seja esquecido hoje. E aí vem as teorias de que a origem da vida é uma explosão. Caos não cria ordem. Outros dizem, não, é uma evolução, você veio do macaco. Eu não vim do macaco. Nem eu. Amém, queridos? Eu sou a minha imagem, sou imagem e semelhança de Deus. O DNA de Deus está em nós, amém? Nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. Mas são teorias que vêm para negar a existência de Deus. Para que Deus seja esquecido. E Paulo está dizendo, não, esse Deus existe. Deus criou o universo, Deus espalhou as estrelas, Deus criou a natureza, Deus colocou o limite às ondas do mar. Ele é o Senhor do céu e da terra, o apóstolo Paulo diz aqui, Senhor do céu e da terra. Apocalipse afirma, diante dele todo joelho se dobrará, no céu e na terra. Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, Paulo diz, ou seja, Deus é muito maior do que nós podemos imaginar. Nós não conseguimos colocar Deus num templo de pedra, numa igreja feita por mãos humanas. Nós não conseguimos reduzir Deus a uma imagem de ouro, de prata, de barro, de gesso. Não há como. Ele é maior. Quem é esse Deus? Versículo 25, ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Ele dá a vida, ele dá o fôlego, ele dá as demais coisas, ele é o sustentador, ele é o provedor. Deus precisa de nós? Não, nós é que precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus para viver, até para respirar.
Você tem ar nos pulmões? Tem comida na tua mesa? Tem saúde? Você tem família? É bênção de Deus, é Deus quem deu, é Deus quem proveu isso tudo. Mesmo aquele que é agnóstico, mesmo aquele que é ateu, mesmo aquele que nega a existência de Deus, Deus é misericordioso, Deus é gracioso e Ele só existe porque Deus quis. Deus é o sustentador, Deus é o provedor. É Ele quem provê todas as nossas necessidades. Salmo 150 fala: todo aquele que respira, louve ao Senhor. É Ele, nós lemos o Salmo 103, é Ele quem perdoa as tuas iniquidades, é Ele quem sara as tuas enfermidades, é Ele quem redime a tua alma da morte, da sepultura. É Ele quem supre todas as tuas necessidades, é Ele é o provedor, é Ele que salva. De onde eu vim? Verso 26. De um só Ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Eu já pensei isso na minha descendência. Pensei, poxa, se meus antepassados não tivessem vindo para o Brasil, eu ia ser europeu, cara. Eu já pensei, poxa vida, por tudo assim na Europa, né? Quantos aqui são descendentes alemães? Quantos aqui são descendentes de italianos, de suíços, sei lá, tem várias nacionalidades, portugueses, né? Oi? Ucranianos, né? Ou seja, se nossos avós, bisavós, tataravós não tivessem imigrado, nós seríamos de outras nacionalidades. Mas achei tão legal isso aqui, quando eu vi aqui, ó, que Deus estabeleceu aonde cada um de nós deveria estar, e diga, estabelecido os lugares exatos em que deveria habitar. Ou seja, Deus queria que nós fôssemos brasileiros. Amém? Essa é a terra abençoada que Deus nos deu. E não tem lugar melhor no mundo que o Brasil. Amém? Não podemos falar mesmo dos nossos governantes, mas o nosso país é um país abençoadíssimo. Um dos melhores países do mundo. Estações bem definidas. Sabe, uma agricultura, você pode plantar e colher o ano inteiro, não tem gelo, não tem neve, sabe, você faz 2 colheitas por ano, sabe, queridos, 6% da nossa área, do nosso território, produz, irmãos. O Brasil alimenta o mundo. O Brasil alimenta o mundo com 6% de área apenas produtiva usada até hoje, alimenta um sexto do mundo. Já pensou isso? Que loucura, é um país abençoado, não é? Nós temos tudo aqui, irmãos, todos os recursos. Que coisa linda no nosso país. Não tem terremoto, não tem furacão aqui, né? E pensa um povo querido, o nosso Brasil, né? Tem as pessoas do país mais desenvolvido, mais ricos, quando vêm aqui, choram de ver como a gente é querido, como a gente abraça e beija e sabe, se sente à vontade. Vai nesses países aí ver como vai ser recebido. Vai para a França para ver como é recebido lá. Vai para os outros países. Aqui o povo é um povo querido, sabe? O Brasil é maravilhoso. Deus nos fez nascer aqui. Essa é a terra que Deus nos deu para nos abençoar, para nos fazer prosperar. Amém, queridos? Então nós oramos aqui, é aqui que Deus nos deu para constituir família, para viver a vida que Ele nos deu. É Deus quem estabeleceu tudo isso. Deus não fez o mundo e foi embora. Ele continua governando, Ele reina. Daniel fala, é Ele quem muda os tempos, é Ele quem muda as estações, Ele estabelece reis, Ele remove reis, ou seja, Deus governa, irmãos. Mesmo os governos ímpios que existem, Deus está permitindo. O propósito de Deus vai se cumprir perfeitamente até o final dos tempos. Ele não perdeu o controle, Ele continua governando, Ele continua reinando soberanamente. Ele é o Senhor. Quem é esse Deus? Versículo 27 fala, Deus fez isso para que os homens
o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Ou seja, esse Deus é o Deus que deseja ser buscado e encontrado. Nós existimos para buscar a Deus, nós existimos para conhecer a Deus e para torná-lo conhecido é nossa missão. Mas nós existimos para conhecer a Deus. A vida não faz sentido, irmãos, se nós vivermos só para buscar bens, se nós vivermos para buscar aplausos, se nós vivermos para buscar posição, se nós vivermos para buscar prazer, como é o hedonismo. Não faz sentido viver para buscar estas coisas. Nós viemos a existir, nós viemos à existência porque Deus nos criou para o louvor da sua glória, Deus nos trouxe à existência para sermos adoradores. Todas as pessoas que existem na face da terra, Deus criou para ser adorador. É por isso que as pessoas que não encontraram a Cristo Jesus não adoram ao verdadeiro Deus, mas algum Deus eles adoram. Talvez nem eles chamam de Deus, mas adoram alguma coisa ou alguém. A escuridão do pecado não deixa o homem ver a Deus, mas Deus não está longe de ninguém. Deus não está longe de ninguém. Nós estávamos estudando um dos sinais da volta de Cristo, que é o Evangelho chegar a todas as nações. Falta 11% ainda do mundo ter a língua, a Bíblia no seu idioma. Estamos quase lá, queridos. Estamos quase lá. E isso que há nações que têm várias línguas da mesma nação. Por exemplo, no Haiti se fala o francês, se fala o crioulo, né? Então, às vezes, tem numa língua e não tem na outra. Mas o Evangelho está chegando a todas as nações, o testemunho está chegando a todas as nações. Quem é esse Deus? Versículo 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena a todos, em todo lugar, que se arrependam. Quem é esse Deus? Esse é o Deus do perdão, esse é o Deus da misericórdia, esse é o Deus da graça. Quando Jesus começou a pregar, qual foi a primeira palavra que saiu da boca dele? Arrependei-vos, arrependam-se. Quando João Batista começou a pregar, qual é a primeira palavra que saiu da boca dele? Qual é a mensagem central do Evangelho? O que nós temos que pregar da palavra de Deus para as pessoas? Então, todas as pessoas que chegarem ao céu, elas só chegarão porque primeiro elas se arrependeram de seus pecados, reconheceram que são pecadores, confessaram a Jesus Cristo como Senhor e foram salvas. Ou seja, sem arrependimento não há salvação, sem arrependimento não há conversão, não há mudança de vida, não há novo nascimento. Hoje as pessoas, irmãos, estão lotando as igrejas, a gente não faz com crítica, fala com dor no coração até, porque estão enchendo igrejas, atendendo a apelos, venha a Jesus, porque você vai prosperar. Venha a Jesus, porque você vai mudar a tua vida financeira. Venha a Jesus, que os teus problemas vão acabar todos. Venha a Jesus, que Ele vai curar todas as tuas enfermidades. Esse é o apelo, aceite a Jesus. E o que está acontecendo? As pessoas estão vindo às igrejas, estão aceitando a Jesus, mas são crentes fracos. Porque Jesus, pela misericórdia, Deus pela sua misericórdia, até pode fazer prosperar, Deus pode até curar, mas não é essa a mensagem central do Evangelho. A mensagem é o contrário, o apelo é o contrário, é Jesus que tem que nos aceitar, é nós que temos que chegar, Senhor, tem misericórdia e me aceita, Jesus, me aceita porque eu estou condenado, me aceita porque eu estou perdido, me aceita porque eu sou um pecador, me salva. Esse é o Evangelho que Cristo pregou. Arrependei-vos, arrependam-se dos seus pecados, tirem os ídolos do coração de vocês, e aí sim,
É claro que Cristo pode curar, Cristo pode prosperar. E isso acontece, irmãos, na vida de muitas pessoas. O povo de Deus é um povo abençoado. Mas não é essa motivação que nós temos que buscar a Deus. E não é essa mensagem que nós temos que pregar para as pessoas. Venha a Cristo porque tua vida vai mudar no sentido de salvação, de uma nova vida. Por isso, irmãos, que está essa confusão nas igrejas hoje. Por isso que Jesus fala que o joio e o trigo crescem junto. Por isso que um dia Jesus vai separar bode e ovelha. Por isso que Jesus contou a parábola que puxará a rede, vai ser puxar, os anjos puxarão, e a rede vai ser puxada para a praia e vai separar os peixes bons e os peixes ruins. Está tudo junto. Enquanto você amar o pecado, não haverá arrependimento. Enquanto você não se entristecer com o pecado, só com as consequências do pecado na sua vida, não há mudança, queridos. Esse é o problema. Às vezes a igreja mesmo, os cristãos estão cegos para a beleza de Cristo, para a beleza da vida cristã, e estão muito impressionados com as belezas desse mundo, aquilo que o mundo propõe, e aceitam facilmente. O apóstolo Paulo ficou indignado, ficou inquieto, ficou incomodado quando viu o estilo de vida que as pessoas viviam, e ficou revoltado dentro dele com aquele estilo de vida afastado de Deus. E às vezes os cristãos estão querendo ser como o mundo. Às vezes o cristão, ele vai pecando e ele não confessa o pecado, ele não se arrepende, ele não abandona. Aí o pecado dele é tão feio que, pelos frutos conhecereis a árvore, uma hora aparece. Aquilo que ele fazia escondido, aquilo que ele pecava, acaba acontecendo um escândalo, e aparece aquele pecado para todo mundo ver. Aí ele se entristece, mas ele não se entristece pelo pecado, ele se entristece com a consequência do pecado. Pela vergonha. Se não tivesse acontecido, nunca ia se entristecer. É um remorso. Então, enquanto, irmãos, amar o pecado, não tem jeito. Enquanto amar o que é errado, não há arrependimento, não há mudança de vida. É uma máscara que aparenta para os outros daí. Mas quando a pessoa conhece a Cristo e começa a andar com esse Deus, começa a amar o que Deus ama e começa até a odiar o que Deus odeia, e Deus odeia o pecado. Você começa a ficar indignado. Você vai a um ambiente, você vai vai de férias, vai a um país, vai a algum lugar diferente, você se sente angustiado com aquele lugar, às vezes quando é tomado por idolatria, por pecados e coisas, você fica até oprimido no lugar desse, você não se sente bem. Pode ser o lugar mais lindo do mundo. Você olha com as pessoas e tem misericórdia delas, porque você quer que elas conheçam a Cristo, que elas se libertem daquela vida de droga, daquela vida de prostituição, daquela vida imoral, daquela vida de idolatria. Você não quer que as pessoas continuem naquilo. Quem é esse Deus? Versículo 31. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. Quem é esse homem? Jesus. E deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quem é esse Deus? Esse Deus é o justo juiz. Amém, queridos? Veja como Paulo vem construindo e revelando a Deus. Pergunta para o povo evangélico, quem é Deus? Para ver o que vão dizer. Pega esse versículo aqui, tem uma descrição fantástica de quem é Deus. Amor e justiça são a base do seu trono. Queridos, em Apocalipse, quem já leu vai lembrar disso, quem não leu ainda, fique sabendo, João viu livros sendo abertos. Livros, no plural. Livros sendo abertos. E naqueles livros estavam registrados todos os atos, ações, palavras de cada um.
as pessoas seriam julgadas por aquilo que está escrito naqueles livros. Sabe que tem um livro com seu nome lá no céu? A história da tua vida. Irmãos, e se fosse só por causa desse livro, nós estávamos todos ferrados. Se fosse só esse livro, nós estávamos todos condenados. Mas graças a Deus que há um outro livro. Sabia que há um outro livro? Glória a Deus que João viu esse outro livro. E Apocalipse conta, o livro do Cordeiro, o livro da vida. Ele chorou porque não tinha ninguém que podia abrir, né? E o Cordeiro de Deus, o leão, Jesus, o leão da tribo de Judá, ele abriu esse livro. E existe um que pode abrir. E o nome daquele que está no livro da vida não entrará em juízo, em condenação. Mas o nome de quem não está no livro da vida, o juiz lançará com todo o inferno no lago de fogo. João viu isso, está lá, desenhado isso. Esse Deus, irmãos, é justo? Esse Deus é o juiz? Paulo começou anunciando o Deus Criador, lembram? Começou anunciando o Deus Criador e terminou afirmando que Deus é juiz. E eu notei uma frase que eu gostei: a vida é uma viagem até o trono de Deus. Amém? Nós estamos aqui numa viagem, estamos caminhando até o trono de Deus. E por fim aqui, Paulo pregou Jesus, a ressurreição. Quem é esse Deus? Esse Deus é o Salvador. Paulo anunciou Jesus e a ressurreição. Para os gregos, a alma voltar para o corpo seria um retrocesso. Porém, Jesus veio ao mundo. Foi morto, foi crucificado, morto, mas ele ressuscitou. E ele venceu a morte. E ele trouxe a vida eterna. Jesus é o único que pode nos levar à presença do Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele, por mim, disse Jesus, né? Aleluia! Eles estavam perdidos sem Cristo. Estavam perdidos e sem Cristo. Verso 32 e 34, estamos quase terminando já. Vamos ver a reação dos atenienses agora a toda essa pregação de Paulo. Lembra que Paulo estaria falando mais ou menos a hoje o que seria os juízes, né? Aos eruditos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. Já zombaram da tua fé? Você acredita nisso? Já debocharam? Paulo também. Já debocharam de Jesus também. Esses dias eu vi um videozinho de um cara pregando, nem sei que país era, mas uma pessoa veio e deu um tapa na cara dele. E ele continuou falando de Jesus, não saiu no soco. Isso é crente de verdade, né? Não é aqueles crentes frouxos que dizem assim, eu não vou nem me identificar aqui no Instagram que eu sou cristão, porque o que vão pensar de mim, né? Se eu botar alguma coisa de Jesus. Que crente mais frouxo é esse? Que crente mais frouxo é esse? Se você se converteu, a tua rede social tem que se converter também. Se você vive para a glória de Deus, a tua rede social tem que ser para a glória de Deus também. Não é tudo. Fala de futebol, fala de política, mas tu nunca vê um versículo bíblico lá. Crente secreto. Tem vergonha de Jesus. Vão descobrir que eu sou crente, que eu vou na igreja. A esse respeito, nós ouviremos outra vez, zombaram, debocharam. Isso aí nós vamos ouvir outra vez, chega hoje, não queremos mais ouvir.
Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens ajuntaram-se a ele e creram. Opa! Alguns creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também a sua mulher chamada Dâmaris. E outros com eles. Opa, deu fruto essa pregação. A resposta dada pelos atenienses são as respostas que as pessoas dão hoje quando a gente fala de Jesus, quando a gente se identifica, quando a gente prega o Evangelho. É ou não é, gente? Olha bem, alguns debocham, alguns não acreditam, alguns zombam, alguns tiram sarro, criticam, mas passado algum tempo até você pensa, deixa quieto, né? Dá um problema daqui a pouco, o que acontece? Lá vem eles conversar contigo, né? Ora por mim, pede oração na igreja lá. Não sei o que está acontecendo. Pode vir fazer uma oração na minha casa? Não tem isso? Então é isso, queridos. Então, às vezes as pessoas debocham, né? Mas a gente pensa, não deu em nada isso. Mas você fez sua parte. Agora, outros aqui fazem como eles ali, ó. Outros dizem, sobre isso ouviremos em outro momento, eles falaram, né? Tem uns que dizem assim, não, hoje não. Até vim na igreja aqui, mas hoje não, né? Hoje não quero tomar uma decisão, não quero me comprometer, não me sinto preparado. Eu não estou preparado para isso. Ainda não. Vou esperar mais um pouco, talvez mais tarde. Irmãos, esse adiamento é algo tão perigoso. É algo tão perigoso. Me lembro de uma pessoa que a gente começou a evangelizar, começou a levar a Cristo. André e Carla talvez vão lembrar. Chegou aí em Pomerode, nossos cultos. Começou a crer em Cristo. Aí nós reformamos uma sala, ele doou todo o forro da igreja para nós. Mas ele tinha uma noiva e ele dizia, não, primeiro eu vou noivar, só que eu sou da católica, daí eu não quero desagradar os meus pais, então deixa eu casar primeiro e deixa eu terminar a faculdade, o curso, né? Depois a gente vai tomar essa decisão por Cristo. Um dia nós fizemos um retiro de casais na sede da BB em Pomerode, e o Espírito Santo pegou esse cara de um jeito que ele me chamou para fora chorando e perguntou, o que é isso? Eu senti uma espada me atravessando no peito, cravando e saindo aqui, o que está acontecendo aqui? Eu falei, isso é o Espírito Santo tocando a tua vida. Mas ele não quis decepcionar a sua família e deixou para tomar a decisão por Cristo tempo depois. Vindo em relação a Timbó, naquela reta que tem depois de Pomerode, ele deu de frente com outro carro. Ficou gemendo, preso às ferragens até morrer. A noiva dele ficou com um rosto defeituoso, arames de aço para montar a mandíbula. Depois ela veio a Cristo, eu batizei ela. O Zé gostava muito dela. Adiar, irmãos, uma decisão é muito perigoso. Não estou pronto, não estou preparado. Primeiro eu vou abandonar um vício. Primeiro eu vou arrumar minha vida. Se você consegue resolver tua vida, então você não precisa de Deus. Precisa de Deus para consertar a vida. Então é muito perigoso adiar, prorrogar, postergar a decisão de se entregar, de viver para Cristo, para valer, de romper com o pecado. A gente convida, nunca obriga, nunca vamos poder obrigar ninguém. Mas é perigoso adiar a decisão de andar com Deus. Mas graças a Deus, há alguns que creem. Aqueles que ouvem a mensagem e creem, eu quero isso. Sabe aquela semente que cai no solo bom? Eu quero isso, não importa se meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa não quer, eu quero, e ninguém vai me impedir. Eu vou abraçar a fé e vou viver com Cristo até o fim, eu não abro mão.
Cristo é o meu Salvador, é o meu Senhor, eu amo a Jesus, se Ele pode mudar minha vida, se Ele perdoa, eu quero. Tem pessoas que abraçam a fé, e ali abraçar, no meio daquela cultura idólatra, houve pessoas, irmãos, que abraçaram. E mais tarde, irmãos, há uma carta ao bispo de Atenas, que é o Dionísio. Paulo não plantou uma igreja, mas depois deu frutos ali. Virou uma igreja ali depois. Alguém? Eu conheci um casal, queridos. Quando eu me converti, tinha o Jorge Formento e a Solange. Alguns conhecem aqui lá em Blumenau, não é? Eram teus vizinhos? Então é minha época eles. Eles se converteram, queridos, os pais disseram, ou vocês abandonam, isso que tu botou na cabeça, a religião, ou vocês vão sair de casa, não são mais meus filhos. Eles foram expulsos de casa. Pelos pais. Eu conheci uma história que um pai disse assim, ó, se tu não abandonar essa religião, pode sair de casa e tu morreu para mim. E esse filho não se converteu tanto, eu não posso deixar Cristo. E o pai foi lá e fez um túmulo no terreno. Sabe aqueles de terra, aqueles canteirinhos assim? E botou uma cruz, meu filho morreu para mim. Que horror, né, queridos? Mas entendeu o Evangelho, e é essas pessoas que se convertem, que dão testemunho, que depois oram pelos pais, essas pessoas acabam se convertendo. Porque alguém acreditou, alguém abriu a porta para a família. Vamos concluir aqui, queridos. O Deus desconhecido tornou-se conhecido. Vamos ficar em pé? Qual é a sua reação? Você é daqueles que zomba? Você é daqueles que adia a decisão de conhecer a Deus? Hoje Jesus é Salvador, mas mais tarde Ele será juiz. Quem você quer conhecer? O Jesus Salvador ou o Jesus juiz? Você acredita que em Deus você vive de fato como alguém que acredita em Deus? Qual é a sua resposta? Você já está salvo? Se você morrer hoje, você vai estar com Jesus? Amém? Teus pecados já foram perdoados? Teu nome está no livro da vida? Amém? Jesus pode voltar? Amém? Glória a Deus, queridos. Segurança da salvação, amém? Quem tem a Cristo tem a vida. Mas se você sabe que está titubeando aí, te firma em Cristo, te firma em Deus. Não trabalha com a dúvida. A glória de Atenas é coisa do passado. Tudo que se constrói sobre ídolos não durará para sempre. Muitas pessoas criam imagens ou desenham em sua mente e seu coração uma imagem de Deus conforme o seu próprio ideal, conforme a sua própria necessidade. Mas hoje você ouviu o Deus da Bíblia. Quem é esse Deus? Vamos repetir para ensaiar, queridos? Só para renovar aqui. Diga, quem é esse Deus? É o Deus Criador. É o Deus Provedor. É o Deus que deseja ser buscado e encontrado. É o Deus do perdão e da graça. É o Deus justo juiz. É o Deus salvador. É o Deus desconhecido que se tornou conhecido. Amém. Que outros possam conhecer também a esse Deus, enquanto é tempo. Amém, queridos? Vamos nessa semana ser mais Paulo.
Vamos olhar menos para as coisas e olhar mais para as pessoas. Vamos olhar para as pessoas e ter esse desejo de ver elas com Cristo. Já aconteceu com você? Outro dia eu estava na academia, eu olhei para uma pessoa e pensei, essa pessoa podia estar na igreja. Fiquei imaginando, essa pessoa ali que estava ali malhando ali, eu estava na minha esteira lá, e a pessoa estava lá fazendo um alongamento desse exercício mais adiante, lá fiquei pensando, essa pessoa podia se tornar cristã, né? Não podia, Gelson? Podia, né? Fiquei assim por um tempo, como seria essa pessoa na igreja? Fiquei imaginando ela louvando ao Senhor, levantando as mãos assim, né? Daqui a pouco eu abri os olhos, mas será essa pessoa parece tão longe de Deus? Né? E a gente fica assim, lutando. Mas qual é o papel da gente? É ir lá e convidar a falar de Jesus. Amém, queridos? Amém? Então assim, vamos olhar para as pessoas com os olhos de Cristo essa semana. Não ficar invejando elas, não ficar desejando ser como elas, não ficar desejando ter o que elas têm, né? Mas ficar desejando ver elas com Cristo. Tenta imaginar pessoas que você conhece, a tua família, pessoas do teu trabalho, que talvez estão longe de Cristo. E ora a Deus, Deus me dá uma chance essa semana, eu quero pregar, quero te tornar conhecido a essas pessoas, te revela a elas, Senhor. Deus deu uma sabedoria, irmãos, a Paulo, no cenário de tanto conhecimento, mas Deus deu uma sabedoria que deixou aqueles homens embasbacados. Se você orar, Deus vai colocar na tua boca as palavras certas, vai te usar com sabedoria do alto, para que as pessoas conheçam a Deus. Vamos orar? Diz assim, Senhor Jesus, obrigado, porque eu te conheço, tu és o caminho, a verdade e a vida, aleluia, eu te amo, Senhor, tu és o meu Salvador. Senhor, a tua palavra diz, em Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu estou aqui, porque eu quero conhecer ainda mais ao Senhor. Mas, Senhor, nesse culto, eu oro, pedindo ao Teu Espírito Santo, que me capacite a tornar o Senhor conhecido, aqueles que não Te conhecem. Coloco diante do Senhor agora, em oração, meus familiares, meus colegas, amigos e até pessoas que eu não conheço, mas que o Senhor conhece. Nessa semana, Senhor, eu quero ser um instrumento do Senhor para tornar o Senhor conhecido. Usa-me, dá-me sabedoria, coloca nos meus lábios a tua palavra e revele-se àqueles a quem o Senhor quer salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém. Amém, queridos? Essa semana vai ser diferente. Amém? Vamos falar de Jesus por toda Timbó, por Indaial, por Blumenau, Rio dos Cedros, Benedito, Pomerode, faltou alguma cidade aqui? Oi, Rodeio, vamos falar de Jesus em Rodeio, onde mais? Mais algum? Foi todas as cidades? Amém, glória a Jesus.